quero meu nome lá no livro da vida, cara. Eu tô Exatamente. fazendo por onde? Não sei se tá lá. Tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar. Mas eu tô buscando isso. Eu tô com a minha canetinha na mão aqui, ó, para ajudar a escrever. Senhor, O livro da vida, para mim, não é apenas um livro de aprovado, uma lista, né, dos aprovados. Para mim é um livro onde é um livro do seu propósito. Aliás, do propósito de Deus tem para você. Bom, vamos lá. Senhor Deus, amado e bondoso Pai, muito obrigado por esse dia, porque estiveste conosco, nos preservando, nos abençoando com saúde, livramento. Muito obrigado por esse meio de comunicação que estamos tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre a palavra de Deus para pessoas que estão aqui para ouvir, não os três, mas sim a voz do Espírito Santo. Eu peço a bênção dessas pessoas que estão nos assistindo agora, representando todas as suas famílias, e também aos nossos queridos comentaristas, o Vitor e o Anderson, simbolizando também, representando suas famílias. Eu te peço também que coloque no seu altar, que permita que coloquemos no seu altar as nossas petições, as nossas demandas e os nossos agradecimentos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí, vamos lá. Eu vou fazer aqui eu vou tecer um comentário bíblico nesse momento, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós vamos falar sobre o livro da vida, né? Se Jesus voltasse hoje, vocês estariam prontos para isso? Porque todo mundo sabe que a salvação é pela graça, né? Mas como é que funciona isso, né? Esse livro ele está na Bíblia, ou é a Bíblia? Vamos ver? Olha só. Vamos lá em Apocalipse, está aqui a minha Bíblia, 20, do verso 11 ao 15. Tá? Vamos lá, está escrito assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença figuram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Isso aqui é uma visão de João, tá bom? Ele está vendo, está relatando isso aqui. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então o que vemos aqui? Nós vemos João dizendo que existe um livro da vida. Ele fala de dois livros, olha. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cujas palavras. Aí está aqui. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé e diante do trono. Então se abriram livros, no plural. E depois ainda outro livro, o livro da vida, né? Então, queridos, a gente fala muito aqui, né, Anderson, né, Vitor, que Jesus está voltando. Nós falamos, inclusive, na live anterior. Nós estamos presenciando os acontecimentos de profecias até o livro 12 de Apocalipse. Mas eu gostaria de saber, Vitor, hoje você estaria preparado para ser julgado pelo Senhor? Tu só começa com essa, sim. Vamos lá. Primeiro eu quero dar um grande abraço aí pro meu amigo, grande amigo Marcelinho, rapaz, lá do Marceletes Grill, tá aí na área. Grande abraço, irmão, força, persistência e fé em Deus que o negócio vai andar, Anda um pouquinho, vai trabalhando, faz o teu honestamente e tudo que é feito com amor, isso vai prosperar. E vamos para frente. Bom, Ale, é complicado falar isso. Eu creio que não. Mas o grande segredo do cristão, de nós cristãos,
tentar buscar realmente isso, né? E confiando na graça e misericórdia de Deus. Mas não é confiar na misericórdia, na graça de Deus, como se fosse um cartão de crédito, onde a gente vai, peca, faz tudo de errado, chuta o pau, aí chega lá com o cartão da misericórdia e da graça de Deus, passou, beleza, tá zerado de novo, vamos lá. Aí vai, peca de novo, faz tudo errado e depois vai lá, o Deus é misericordioso mesmo, ele vai me perdoar. Então, muita gente usa, às vezes até de uma maneira não pensada, mas meio que camuflada, esse cartão da graça e misericórdia de Deus, né? E infelizmente, nós somos pecadores e estamos buscando justamente essa santidade, né? Essa perfeição. Mas essa perfeição, nós somos seres humanos, a gente não vai atingir. E quando a gente vai chegando perto, Deus vem e... Exatamente. Anderson, a mesma pergunta. Você está preparado, meu irmão, para a volta de Jesus? Porque nós seremos julgados. Cara, é bem complicado de responder essa pergunta. O que eu vou na mesma linha do Vitor, buscando sempre a minha santidade, buscando sempre estar mais próximo de Deus, buscando sempre ter mais intimidade com Deus. O pastor Luciano Subirá, ele fez uma colocação bem bacana assim, em relação ao livro da vida, que ele fala assim, que quando fazemos o vestibular, a gente fica naquela ansiedade de saber se o nosso nome está lá, né? Ou se nós passamos, alegria de uns, tristeza de outros. E é mais ou menos assim que funcionam as coisas. É mais ou menos uma metáforazinha, mas é lógico, é evidente que o livro da vida... existe essa dúvida. É um livro, realmente, né, que está lá escrito o meu nome? Eu acredito que quando nós nascemos, o nosso nome já está lá. Nós nascemos com o nome no livro da vida. Sendo que, no decorrer da nossa vida com o que nós fazemos, a gente vai fortalecendo esse nome lá ou vai tirando. Dependendo do que nós vamos fazendo. Das coisas ruins, de não seguir a palavra de Deus, de não ter intimidade com Deus, de enganar o próximo, de todas essas outras coisas que a gente sabe que não são coisas que Deus permite que nós façamos. E ele diz aqui, a palavra de Deus fala sobre isso. Não é sobre entrar num curso em si, é se nós estaremos no céu, junto com o Senhor, né? Então, é muito difícil, Alessandro, é muito difícil. A gente tem que se manter firme o tempo todo para ter nosso nome escrito lá, né? São várias tentações que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida. A tentação vai levando ao pecado, o pecado leva à iniquidade, que é o fundo do poço. A iniquidade é o fundo do poço. E quando você chega lá, cara, para você sair é muito complicado, meu amigo. Muito complicado. E muito aí, complicado. O livro da vida está lá para dizer se realmente você está fazendo as coisas certas. Eu só vou estar sentado ao lado do Pai se realmente eu estiver fazendo a minha coisa certa. Meu nome só vai estar escrito no livro da vida se realmente eu estiver seguindo o que está escrito aqui, irmão. Aqui, ó. Aqui, só isso. Eu não preciso estar seguindo outras coisas, eu não preciso estar seguindo pastor, eu não preciso estar seguindo igreja, eu não preciso estar seguindo fulano, beltrano, ciclano. O coach religioso está aqui, ó. O nosso coach está aqui. É isso aqui que nós temos que fazer. É facinho? Não, cara, não é fácil. O cara pergunta assim, pô, Anderson, ser cristão é molezinha, é tranquilo, porque tu vai entregar a tua vida nas mãos de Deus e tá tudo certo, Deus vai fazer tudo para ti. A pessoa que chegar para qualquer uma dessas pessoas que estão nos assistindo agora, quem chegar para você e disser que se converteu, que entregou sua vida a Cristo e que nunca mais teve problema na vida, fuja dessa pessoa. Fuja dessa pessoa, porque essa pessoa não está falando a verdade para você. Nós vamos ter dificuldades na vida, sim. Nós vamos ter problemas, sim. Vamos passar por problemas pessoais, sim. Mas Deus está aí para nos colocar de pé o tempo todo. Na vida nós vamos ter tribulações.
mas eu venci o mundo. Foi o que Deus disse pra gente, cara. Entende? Então, para que nós tenhamos o nosso nome no livro da vida, é fácil e não é, que é seguir exatamente o que Deus tem pedido pra gente. Exatamente. A palavra disse aqui que nós vamos ser julgados por nossas obras. Julgamento pelas obras. A salvação não é pela obra. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. A gente, aqui nós não, eu quero só informar para vocês que a gente não vai levantar bandeira de igrejas aqui, denominações. Porque entendemos que a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Nesse momento, nós queremos aqui levar a palavra para as pessoas que necessitando ouvir, seja com irreverência, seja com bom humor. Aqui a gente não quer tristeza, muito pelo contrário. Por isso esse horário. É um horário, para alguns mais complicado, para outros o melhor horário, mas nós estamos aqui. Olha só. Vamos partir da premissa que o pecado entrou no mundo, né? Causou uma enorme separação. Quando Adão e Eva foram postos no paraíso, primeiro Adão, depois Eva, aí vocês sabem, vão lá no livro de Gênesis. O pecado, lá no Éden, veja bem, nós não temos motivos para pecar. No Éden, qual o motivo do pai de família hoje para se exaltar? Um trânsito complicado, dívidas, separação, né? Que mais? A pandemia, ansiedade, que mais? Você vai colocando aí na sua conta. Queridos, lá no Éden não tinha nada disso. Não tinha trânsito, não tinha conta para pagar, não chegava boleto. O que eles tinham que fazer? Colocar nome nos seres vivos. Né? Ou então achar uma terra e colocar aqui é Manaus, aqui é Rio de Janeiro, aqui é Orlando. Né? Era isso que eles tinham que fazer. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o pecado entrou não porque a serpente tentou Eva. Pode tirar essa visão que vocês têm de Eva, que foi a mulher. Não. A culpa foi dos dois, a culpa foi da curiosidade do homem. Nós somos curiosos. A gente não pode dar a mão para o pecado. Ah, peraí, aí está o jugo desigual. Vamos lá, falar do jugo desigual, que é uma grande características da perda da salvação. Eu sou religioso, né? Eu vou lá para uma pessoa que não crê em Cristo, pelo contrário, professa a religião do inimigo. Aí eu vou dizer assim, né? Não, eu vou lá porque esse tempo que eu ficar com ela, eu vou convertê-la. Quem te garante isso? Quem te garante que não vai ser o contrário? Né? Quem te garante isso? Então, nós estamos aqui pecadores desde quando nós nascemos. Ah, mas o bebezinho é inocente. Ele é inocente, mas nasceu debaixo do pecado. E nós devemos, durante toda a nossa vida, não querer ser igual a Jesus no termo de santificação. Mas devemos sim procurar a perfeição o tempo todo. Olha só. Para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação. Enviou o seu único filho para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. A verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Já estou dando uma dica aí de quem vai estar no livro da vida. Diz aqui o comentário bíblico: a verdadeira alegria só pode ser experimentada por aqueles que foram resgatados por Jesus. Aí eu pergunto para vocês agora: quem serão os resgatados por Jesus? Né? O outro falou do vestibular aqui. Né? Eu e ele, nós crescemos juntos e até fizemos algumas provas. Né? Naquela época só tinha o vestibular, né? Para passar na faculdade, e era aquele nervosismo para saber se o nosso nome estava lá. Eu me lembro do meu pai. Eu, criança, eu lembro do meu pai estudando para o vestibular. Né? E no dia que saía o resultado, não tinha internet, ele ia para a parede lá da onde ele fez a prova para saber se ele estava lá na lista dos aprovados. Eu não vejo essa curiosidade hoje. Vocês veem?
Nós temos curiosidade para saber o que o famoso está fazendo. Nós temos curiosidade para ouvir fofoca. Nós temos curiosidade para saber o time que ganhou, o time que perdeu. Nós temos curiosidade para futilidades. Mas eu não vejo o crescimento da curiosidade para saber se você vai estar salvo ou não. Eu vejo, Ale, o seguinte, eu sempre nas minhas conversas com amigos, eu falo uma coisa, e ó, por favor, geração mimimi, que alguém que esteja ouvindo aí se sentir ofendido, não se ofenda, porque não é nada pessoal, ao mesmo tempo é uma coisa generalizada, isso é para todo mundo. Eu falo o seguinte, nós estamos vivendo a pior geração humana de todos os tempos. É uma geração simplesmente apática. É uma geração que, apesar de estar voando nas informações, sabem muita coisa do que nada importa. Então, eles se atropelam. Então, é uma geração miojo, que eu falo, que quer tudo pronto em 3 minutos. Né? A gente quer, verdade. Levanta a mão, alguém que está insatisfeito com a própria vida, ou quer jogar uma mega-sena aqui para os Estados Unidos, Powerball, e ganhar e resolver a sua vida, ou a pessoa quer entrar no emprego, ela não quer entrar no emprego como funcionário, a pessoa quer entrar como chefe, quer entrar como dono da fábrica, quer entrar como o que manda, o bam, bam, bam. E quando não é assim, então nós fomos criados nesse sistema mundano, nesse sistema que o mundo, que é regido no mundo, dessa forma, onde você não é o que é, você é o que tem. Você é o que você pode fazer pelos outros. Né? Enquanto você estiver fazendo coisas pelos outros, a favor dos outros, você é bem, é de boa, fazendo aquelas coisas que a pessoa quer que você faça para ela. Ou seja, quando tu estiver dando uma resposta positiva para as pessoas vão estar bacana contigo, então tu tá de boa. Então, muitas pessoas, o que estão buscando hoje em dia? Agradar as outras pessoas. Quando não é isso. A gente tem que agradar a Deus. E se você agradando a Deus, meu amigo, inevitavelmente você vai conseguir agradar as pessoas? Não. Não necessariamente. Você vai ficar contra as pessoas. Que na palavra de Deus diz isso. Aquele que não me segue e não briga com a família, com os amigos, várias outras coisas, não é digno de me seguir. Mas não que você vai brigar, ofender, ou... Não. O sentido da Bíblia é dizer o quê? A verdade. Exato. É o caminho da verdade. Se você não seguir nesse propósito, e o mundo está seguindo num caminho totalmente diferente, vai entrar em conflito. Então, a gente tem que estabelecer certas coisas hoje em dia que tem que ser step by step, passo a passo, mastigadinho, para depois a gente chegar numa comida mais sólida, numa coisa mais sólida. Tudo começa de baixo, cara. É como a nossa vida espiritual, é como um prédio. É como um prédio. Quando a gente entra, a gente não entra lá na cobertura. A gente entra aqui embaixo, na guarita, na entrada, na portaria. Às vezes entra até pelo subsolo, né? Pela garagem. Aos poucos, você vai subindo de nível. Tem gente que mora no primeiro andar, está baseado, está localizado no endereço perfeito, certo, que sempre desejou. Mas a visão que ele tem é bonita e tal, está vendo as coisas aqui. Mas não é a mesma visão de quem está morando lá no 10º andar. Vitor, nós compramos coisas que não precisamos para mostrar para as pessoas que nós não conhecemos uma vida que nós não temos. Sabe? A gente... ninguém quer abrir mão das coisas para estar junto de Deus. Ninguém quer fazer o sacrifício, Ale. Ninguém quer colocar... Quando você fala pro cara assim, olha, para tu ter teu nome no livro da vida, tu vai ter que abrir mão disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. E a gente não está falando de coisas que são imprescindíveis para a vida do cara, não. A gente está falando de coisa mesmo, tipo, a cachaçada, é a bandalheira, é a bagunça toda e tudo. Não quero, não vou abrir mão. Ou então eu quero fazer o seguinte, eu vou para a igreja dia de domingo,
sento lá na minha igreja, Deus vai ver que eu estou lá na igreja, pô, legal, todo domingo eu vou para a igreja. Quando começa na segunda-feira, na quarta, eu tenho que tomar minha cervejinha e fazer... Vamos lá, só para deixar claro uma coisinha para vocês aqui. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que fumar e beber é pecado, tá? Vamos lá. Nenhum lugar está escrito que isso é pecado. Porém, a gente sabe o que faz bem para a nossa vida e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que tomar conta e zelar por isso que ele está passando para a gente. Só um detalhezinho, só um comentário aqui sobre isso. E só para não gerar só para complementar esse comentário, é simples a gente resolver essa questão. Você pode ter tudo desde que aquilo não lhe tenha. Quando você tem controle... Cara, e assim, tem até uma frase que o pessoal costuma dizer assim, rapaz, crente não bebe, mas come. É verdade. Pensa que comer crente. É verdade. Não pode ver uma mesa posta, meu irmão, que, eita, mas vamos comer. Ninguém bebe, mas vamos comer. Glutonaria é pecado também, pai. Você encher a pança, ficar comendo, olho grande nas coisas, o cara tá comendo aqui, tô olhando. Eu tô comendo aqui, tô olhando pra comida do Vitor. Aí, meu irmão, tu vai acabar aí, vai deixar o povo pra mim? Isso é pecado também, cara. É tão pecado quanto o cara que tá fazendo coisa errada aí, bichão. Entendeu? Então, sim, Ale, até onde nós estamos dispostos a entregar as coisas que nós temos hoje? Tudo vai ser queimado, Alessandro. Tudo. Tudo vai ser queimado. Quando Jesus voltar, tudo vai ser queimado. Todas essas casas, os prédios que o Vitor acabou de comentar aí, o prédio vai derrubar, tudo vai se acabar, meu irmão. Nada vai prestar mais. É só o nosso espírito que vai prevalecer. É isso que vai ser salvo, não são as coisas da terra. Tudo vai derreter quando Deus colocar os pés dele, quando Jesus colocar os pés dele aqui na terra, quando ele voltar. Tudo vai se acabar, meu irmão. Sabe? O Anderson, eu tô aqui entrando nessa live e tô vendo o Anderson. Não acredito que o Anderson tá aí falando de Deus. Pô, meu irmão, esse cara aí tomava cachaça até um dia desses comigo, agora tá falando de Deus. É assim, meu irmão, a transformação na vida da pessoa é assim. Deus te tira da lama e te coloca, te limpa e fala, tá aqui, meu irmão. Agora, segue aí no meu caminho, velho. Segue aí. Deus usa os que não são, chama os que não são. Exato, cara. Exato. E eu tô aqui pra isso. Me entreguei pra isso. Eu quero meu nome lá no livro da vida, cara. Exatamente. Eu tô fazendo por onde? Não sei se tá lá. Tem muitas coisas que eu ainda preciso melhorar. Mas eu tô buscando isso. Eu tô com a minha canetinha na mão aqui, ó, pra ajudar a escrever. Senhor, tá aqui comigo. Me ajuda aí. Eu vou colocar meu nome lá. Não tira, na verdade. Sabe? Mas eu tô fazendo por onde? Eu tô lutando. Lutando contra minhas vontades. Lutando contra a tentação. Satanás, quando vê a gente fazendo essas coisas aqui, Alessandro, ele dá sono em ti. Exatamente. A conexão da rede cai. Te dá dor de barriga. Tu não consegue mais ler nada. As coisas começam a acontecer de errado. Né? Para tu dizer assim, já deu. Tá bom, vamos embora. E quantas pessoas estão nos assistindo hoje aí e daqui a pouco devem estar compartilhando, passando para outros que estão precisando ouvir isso que nós estamos falando hoje. Nosso testemunho. É através do nosso testemunho é que a gente vai falar, rapaz, da presença de Deus na nossa vida. Não é com a Bíblia embaixo do braço e falando pro cara, meu irmão, tu tem que engolir isso aqui, senão tu não vai pro céu, não. Não é assim, cara. Não é assim que a gente chega nas pessoas. Não é assim que a gente coloca o nosso nome no livro da vida. Exatamente. É importante a gente ressaltar que quando a gente prepara uma festa para alguém, ou quando você vai receber uma visita na sua casa, você limpa a sua casa. Você tenta desviar todos os defeitos que ela tem. Às vezes tem gente que aquela frase de empurrar a poeira para debaixo do tapete, acontece até hoje literalmente, né? Então você não vai colocar nada, quando você ingere bebida alcoólica, você se exagerar muito, nem precisa, tem gente que nem precisa muito, você perde a razão. E a Bíblia diz que você tem que estar consciente para as suas ações. Aí vocês vão me dizer assim, mas Noé bebeu e ficou bêbado. Naquela época não tinha o álcool. A uva, o vinho era extraído diretamente da uva. Só que se você bebesse a uva, o suco de uva extraído diretamente, se você beber muito, você vai ficar bêbado. Então, o Anderson falou... Noé, né, Ale?
já diria Noé. Então, tudo exagerado, como o Anderson falou, e eu vou só corroborar com ele, não é bom também. É bom eu estar falando o tempo todo de Jesus, o cara é muito chato, ninguém vai querer me receber em casa. Entendeu? Eu não estou aqui... Também, Ale? Sabe o que é legal? É que a gente está falando aqui no nosso tempo e usando a linguagem do nosso tempo e exemplos do nosso tempo. Mas isso acontece há milênios atrás, a Bíblia retrata isso. E o que é mais legal? Deus não deixou de usar os caras defeituosos, não. 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 Eles vinham para Jesus, mas não ficavam como eram. Jesus é um rompimento, é uma mudança, é uma nova vida, né? E como já foi falado, né, que não é questão do canal da Polishop, né, onde você compra um produto e onde todos os seus problemas se acabaram. Não. Pelo contrário. É só a gente ver Jesus, o grande exemplo nosso. Quando foi para sabe o que aconteceu? Vem cá, meu filho. Agora tu vai passar pelo mestrado. Foi pro deserto. E aqui a gente é assim. E só para fugir assim do tema, rapidinho, o livro da vida, para mim, não é apenas um livro de aprovado, uma lista, né, dos aprovados. Para mim é um livro onde é um livro do seu propósito. Aliás, do propósito de Deus tem para você. Eu vejo nesse sentido. E tudo, o que é o pecado? A palavra pecado vem de errar o alvo, né? Então, quando você erra o alvo, que é Jesus, você já está em pecado, né? Se você não está andando no caminho, não está sendo direcionado, apontando para Jesus, com os olhos fitos em Jesus, você já está em pecado se não estiver fazendo isso. Não existe pecadinho nem pecadão, né? Não, existe o pecado. Já está em pecado. Existe o pecado. Aí, o que faz as pessoas hoje em dia buscarem satisfação que se desviem desse caminho? De um caminho de luz, de um caminho da verdade, um caminho onde você se acha satisfeito. O que é prosperidade, cara? Prosperidade não é você ter tudo, não. Prosperidade é você não sentir falta de nada. Esse é o verdadeiro sucesso. O sucesso que o mundo vende é o pior sucesso que tem. Por quê? Porque você pode ter sucesso, você pode estar funcionando como profissional, um baita amigo de todo mundo, mas você não está funcionando no que Deus te fez para funcionar. Você não está andando naquilo que Deus fez para funcionar. E para mim o livro da vida, além de ser uma lista de aprovados, é um livro onde ele escreveu todos os seus dias antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. Como diz a Bíblia, depois eu deixei para ler umas passagenzinhas. E aí, só puxando um dado que eu busquei aqui para ilustrar o porquê que as pessoas não estão olhando para Jesus hoje em dia. Porque elas estão buscando em outras coisas uma satisfação que nunca vai vir. Nunca vai vir. Perfeito. Um exemplo que eu trouxe uns dados aqui. O Brasil é o 8º país do mundo no ranking de suicídio, cara. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. No Brasil, são 26 brasileiros por dia que se matam, cara. Agora, por que se matam? Bom, não dá pra gente ter a certeza, né? Porque não dá pra gente perguntar pro cara que se matou, né? Mas se a gente tivesse um pouquinho mais atento com o próximo, talvez a gente pudesse perceber o que é o cara tirar a sua própria vida. É abandonar aquilo que Deus deu de mais precioso a ele. É uma satisfação gigantesca, que essa satisfação faz a gente desviar. E aí, Fred, seja bem-vindo. E aí, meu primo, tudo bem? Tudo certo. Então faz a gente desviar do propósito de Jesus, né, cara? E sair desse propósito e sair dessa lista de aprovado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ficar atento uns com os outros, por isso que é amar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Suportai-vos, mas suportai-vos não é aquele, vou ter que aturar esse cara. Não, cara, é servir de suporte. É servir de apoio. Sim. É estender a mão, não é estender o dedo. A gente tem que ter Jesus em amor para com os outros. É levar o amor de Jesus para os outros nesse sentido. E a gente tem que buscar trazer a alegria para os outros. A alegria não é um sentimento, é um fruto do Espírito. A gente tem que ser alegre.
Tem gente que espera ser feliz para ser alegre. A gente tem que ser alegre, tem que produzir isso através do nosso espírito. Diga. Vou te mandar um provérbio aqui para corroborar com o que tu falou agora. Provérbios 27:19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. A pergunta é, mais uma vez agora, o Fred está participando. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu não vou dizer onde está isso, eu quero saber o que devo fazer para ser salvo. Quem respondeu foi Jesus. Eu posso falar o seguinte. Hum. Salvação não custa nada, mas a vida com Cristo custa tudo. Assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha só, estou dando uma dica aqui, ó. Eu vou dizer para vocês, Evangelho de Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A quem estava perdido. Né? É uma dica. Esse aqui eu vou responder. Se ninguém acertar, vocês que estão participando da transmissão podem responder também. Tá bom? Então, a pergunta é: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ser salvo quer dizer que você estará no livro da vida. Certo? Eu tô a gente dando já outra viu. dica. Calma aí. Não vai entregar, não. E aí, Fred? Jesus, ele tinha uma forma peculiar de falar, até com aquelas pessoas que eram entregues a Jesus. Ele tinha uma forma de falar com as pessoas, na qual, por exemplo, ele estaria agora falando aqui com a gente de uma forma que o nosso subconsciente, o nosso consciente, o nosso ego iria ficar perguntando, ia ficar nos acusando. Jesus era fantástico, era um gênio em fazer isso. Por isso que ele foi perseguido. Onde ele ia, ele dava uma cutucada. Ele mexia na ferida. Era na ferida que doía ou na ferida espiritual, a sentimental, aquela que afagava, aquela que confortava as pessoas. Sobre o livro da vida. Tá aqui o Alessandro, que é meu irmão, meu primo Vitor, o meu irmão de vida também, o Anderson Barbosa, está aqui. E eu vou perguntar para todos vocês. Se há 10 anos atrás, 15 anos atrás, na juventude de vocês, eu tenho certeza que ninguém aqui está nadando em dinheiro. Nem o Vitor, que está nos Estados Unidos, está trabalhando lá para poder ter a sua comida, o seu sustento. O Alessandro também. O Anderson, que trabalha na Casa da Correia, um homem trabalhador. Rapaz trabalhador mesmo. Não, o Anderson, ele já deve estar nadando pelo menos numa piscininha. Tá. Tá assim. Aí presta bem atenção. Presta bem atenção. Se daqui a 15 anos atrás, o Anderson, o Alessandro, o Vitor, eu, tivesse acertado na Mega Sena, onde a gente estaria hoje? Morto. Eu posso responder para você. Não estaríamos aqui. Morto. Sabendo de onde o Alessandro veio. Sabendo de onde o roqueiro veio. O roqueiro Vitor veio. Sabendo de onde o Anderson veio. A gente tem as mesmas raízes, a gente não estaria aqui. Deus sabe o que faz na nossa história. Ele não escreve com caneta. Ele não escreve com caneta. Ele escreve com a ponta da espada. E a ponta da espada dele crava na nossa pele. A gente não estaria aqui. O Alessandro estaria viajando, o Anderson estaria com um carrão no iate, talvez não estaria falando comigo, nem com o Alessandro, talvez estaria com os amigos dele, bebendo, se divertindo, o Vitor, talvez estaria num show de rock. O que Deus fez? Basquete. O que Deus fez? Fez exatamente o que era preciso para os 4 estar aqui nesse. Não está nem mosaico, está 4 aqui. Está aqui. Dando o seu testemunho, cada um com a sua individualidade. O Alessandro pegou Covid, o Anderson pulou uma fogueira, foi um milagre de Deus. O meu primo que está aí nos Estados Unidos é um exemplo. Tem que falar mesmo, meu primo, porque tem muita gente que teve a tua história e não está seguindo Jesus, você segue Jesus, e essa é a reflexão. Se hoje a gente estivesse nadando em dinheiro, eu tenho certeza, a gente não estaria aqui. Então, até aqui, Deus nos digamos assim, mexeu no tabuleiro.
Entendeu? O livro da vida nada é aquele que agrada a Deus. Ah, mas tu vive errando, tu é crente, tu vive falando palavrão. Quando eu dou uma topada, eu faço exatamente o que os cientistas falam. Cara, grita, fala um palavrão que vai passar mais rápido a dor. Se tu der uma topada e ficar calado, meu amigo, dói um dia inteiro. Então, a gente se agrada a Deus pelo Espírito, porque o nosso Espírito está preparado, mas a gente precisa vigiar, que a nossa carne é fraca e a qualquer momento, em uma pedra, em um quebra-mola, a gente acaba tropeçando. E é por isso que eu falo com os meus amigos, ah, Fred, tu é crente e vive errando. É por ser errado que eu vivo pedindo perdão a Deus, que eu vivo na igreja, que eu preciso estar ouvindo Ele, porque hora e outra eu estou caindo, eu estou tropeçando, eu estou fazendo alguma coisa que desagrada Ele, aí quando eu estou aqui pensando, eu falo, poxa, agora chegou o momento de eu conversar com Ele, aí chegou o momento de falar com Ele. Essa é a minha entrada hoje, gente. Olha só, deixa eu... lá em Romanos 10:9 diz assim, eu estou dando as dicas para vocês acertarem aqui a pergunta que eu fiz. O que devo fazer para ser salvo? Você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, Romanos 10:9. Aí eu vou passar aqui para Efésios, que é Efésios 2:8-9. Pois vocês são salvos pela graça. Nós começamos com isso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, não é nosso. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Oxe, nós vamos ser julgados por nossas obras. Mas não existe obra sem fé. A obra é consequência da fé, é consequência de intimidade com Deus. Se você tem fé, você vai ajudar a viúva, você vai ajudar o órfão, você vai ajudar aquele que está com fome. É uma consequência. Se nós fôssemos julgados ou salvos pelas nossas obras, então as pessoas teriam. Então a gente ia ter que dar razão à indulgência que teve no século retrasado, onde as pessoas compravam lugar no céu. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho mais um para vocês aqui, é mais uma chance. 1 Timóteo, ele corrobora com João 5:24, que diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por que ele disse eu sou o pior? Porque ele confessou que ele não merecia ser salvo. Somente em nome de Jesus Cristo. Uma característica do cristão é a confissão dos seus pecados. Ah, mas eu vou confessar para o padre? Eu vou confessar para o meu líder? Eu vou confessar para o meu apóstolo? Para o meu pastor? Não. Se você quiser confessar para eles, tudo bem. A história está aí para dizer por que isso existiu. A história humana. Você tem que confessar para Cristo. E Mateus disse que você tem que, para orar, você tem que se entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em voz baixa. Eu vou falar, Ale, tem uma situação, eu concordo com tudo isso que você falou, só vou fazer uma colocaçãozinha só. Nós temos que entrar no lugar secreto e falar com Deus. Ponto. Isso é fato. Nós temos que entrar lá, confessar nossos pecados para Ele. Mas quando nós estamos em comunhão com a nossa comunidade, quando eu digo comunidade, é a nossa igreja, quando nós estamos em comunhão com nossos irmãos, todo dia nós temos, todo o tempo nós temos que tirar a cinza do nosso fogo, porque senão apaga. E o nosso fogo tem que permanecer aceso. Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, é o local onde nós vamos ter que ter confiança nas pessoas. Então, assim, lugar secreto, falar com Deus, ok, mas procura um irmão e confessa os teus pecados para ele, que ele vai te ajudar a passar por isso. Entende? Agora, é aquela situação. A igreja tem que estar em comum acordo, tem que estar ligada, não pode haver fofoca, eu não posso pegar uma situação tua, que eu vou lá, vou confessar, confesso uma coisa para ti,
Aí tu pega e fala assim, Vitor, vem cá. Rapaz, a gente precisa orar pelo Anderson. Olha o que ele fez, bicho. Vamos orar pela vida dele aqui, porque ele fez isso, fez aquilo outro. Isso é fofoca, velho. Isso é Exatamente. fofoca. E a igreja não pode ter esse tipo de coisa. Entende? Então a gente tem que orar a Deus no lugar secreto, intimamente com Ele. E isso é um dos pontos que vai nos levar à salvação, é a intimidade que nós temos com Deus, né? E procura um irmão, cara. Procura um irmão e fala para ele, porque ele vai te ajudar. Agora, aquele teu irmão verdadeiro, de confiança. Realmente, porque a gente extravasar, a gente chegar e falar para uma pessoa as coisas. Hoje mesmo aconteceu uma situação comigo dessa, que eu falei para vocês que ia testemunhar sobre uma situação. Mas acho que mais para frente a gente pode falar um pouquinho. Só mais uma coisinha. Nós ficamos de ler a pergunta da nossa colega aí e não lemos. Exatamente. Lê aí, Fred, tu marcou. Vai lá. Fred. As pessoas se matam porque simplesmente a depressão é um sofrimento tão grande, é uma dor física e mental que chega a um ponto que a única alternativa é o suicídio. Jesus. Concordo. Gênero, número 1. É isso que eu estava falando. A pessoa, quando chega nesse ponto, é porque ela já perdeu totalmente o foco, ela perdeu o caminho, ou às vezes nunca entrou no caminho caixa alta, tá? De Jesus. Caminho que é Jesus. Então, ela fica nessa busca. Por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos, é um país onde o capitalismo é... Tá morrendo de rir. Aqui, o consumismo, né? Hoje à tarde eu estava numa tarde de compra, o consumismo aqui é ferrenho. E talvez isso que faça realmente girar a economia, porque a gente sempre está comprando, a gente sempre está movimentando as coisas e sempre o dinheiro está circulando e isso vai gerando. Mas existem outros países, por exemplo, Brasil, onde o nível o poder aquisitivo não é tão alto. Toda pessoa e a mídia, o mundo vende uma imagem. Tem que ter o carro do ano, tem que ter aquela roupa da moda, tem que ter o tênis tal, tem que ter um emprego tal. E muitas das vezes a gente não consegue atingir aquele padrão. Exatamente. De beleza, tem que ser aquele Exatamente. sarado, e não consegue atingir. E a gente vai se frustrando, porque a gente vai colocando expectativa em coisas e não onde teria que colocar. É aquilo que eu falei, Vitor. É aquilo que eu falei, que a gente compra coisas que a gente não precisa para mostrar para pessoas que a gente não conhece uma vida que a gente não tem. A gente fica acertando o nosso relógio pelo relógio das outras pessoas, querendo ter a mesma coisa que eles têm, fazer a mesma coisa que eles fazem, ao invés da gente procurar o que é realmente importante para a gente, que é o que? A nossa santificação, é ter Deus próximo de nós, é Jesus Cristo na nossa vida. Exatamente. Agora, o que é que acontece? A gente nunca vai ficar satisfeito com coisas. Por quê? Não vai. Porque nós não somos deste mundo. Ah, lá vem o cara dizer que a gente é alienígena agora, hein? E agora, você sabia que você é alienígena? Meu? Nós não somos desse planeta, não quer dizer que a gente é de outro planeta. Mas a gente é de outra dimensão, a gente é celestial. Nós somos seres celestiais passando por uma experiência humana. E nós vamos voltar para ele lá. Vamos voltar para o reino celestial. Então, nada desse mundo vai preencher a gente, porque nós somos seres celestiais. O que preenche a gente? Como eu falei, prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Então, quando você está alinhado com esse carinha aqui, ó, Jesus, não é eu não estou contando para mim não, hein? É o nome aqui. Jesus, cara, você se sente pleno, satisfeito. Muitas das vezes a gente vê um cara que carrega Jesus no coração, dentro do coração, no peito, com um sorriso largo. E gente milionária, bilionária, cara, tem tudo na vida, infeliz. E aí Exatamente. Um olha para o outro, e como o mundo gera comparações, o rico olha para aquele cara mais humilde e vê o que esse cara tem mais humilde, o cara não tem casa, o cara não tem carro, tá andando de ônibus lotado. É verdade, Vitor. Perdeu parente com Covid. O que esse cara ainda tem essa felicidade, carrega? O que ele tem? Que eu tendo tudo, não consigo ter essa felicidade. Exatamente. Isso na cabeça dele. Mas só que ele também pode ter, né? Vitor, eu trabalhei no fundo de promoção social que liberava créditos para as pessoas invisíveis. Aquelas pessoas que não existem
no cadastro do INSS, não tem RG, não tem CPF. E eu trabalhei num setor do governo que procurava essas pessoas e tirava o RG, tirava o CPF. E eu vou te falar uma coisa, nessas andanças a gente visitava lugares remotos que vocês nem imaginam aqui em Manaus. Vocês nem imaginam que existe. Pessoas vivendo numa extrema pobreza que você mesmo ia falar, eu não teria condições de sobreviver aqui. Não teria. Parte da casa com telhado, e aqui tem telhado, tem infiltração, e uma outra parte sem telhado. E eu vou te falar uma coisa, nessas andanças eu encontrei pessoas ricas, infelizes, e pessoas miseráveis, muito felizes. Muito felizes. Eu encontrei pessoas assim. E você falou de uma coisa muito própria, que me remete... O ser humano, ele tem sede de um herói. Sede. Por isso que os filmes da DC, da Warner, fazem muito sucesso. Porque cada um deve ter seu herói favorito aí, o Superman, o Batman, os X-Men. A gente tem necessidade, a gente gosta de se alimentar de filmes assim. Porque a humanidade tem sede de herói. Desde a época Só qual é a nossa missão? Assim. Qual é a nossa missão aqui? Mostrar que a gente tem um Superman. A gente tem um Superman. Ele realmente é alienígena. Só que ele não precisa de capa. Ele não precisa de músculo. Ele é tão poderoso, Vitor, tão poderoso, Anderson, que com o olhar dele de amor, ele consegue te salvar e consegue, através de um sentimento bom dele, destruir o teu inimigo. Quem é esse super-homem? É Jesus Cristo. E ele é homem de fato, porque ele se... Exatamente. Ele é homem de fato, porque de fato, ele é homem, ele se fez homem e ressuscitou. Ou seja, você não precisa ter sede de herói, nós já temos. Só que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa consciência. Sim. Entendeu? É muito bom, é gostoso. Eu não estou falando, não vai assistir filme de super-herói porque é pecado. Não, eu assisto, é tranquilo, é gostoso assistir. Mas nós já temos o único herói da nossa vida, o nosso Superman real, é Jesus Cristo. Eu quero... Não tem criptonita para ele. Não tem criptonita. Tem não? Eu quero dizer para vocês falaram do pecado aí, da morte, lá em Romanos 6:23, esse sim é um verso bem famoso, bem usado, que diz o seguinte: olha, o salário do pecado é a morte. Mas aí tem a advertência e tem a salvação, que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí vai lá em Isaías 61:10, eu vou parar aqui, te dar os spoilers, porque senão vai ficar fácil. No 10 diz o seguinte: é grande o meu prazer no Senhor, regozijar-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Todos estamos vestidos com essa veste. E sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, e qual noiva que se enfeita com joias. Nesse mesmo Romanos, capítulo 8, versículo 16, fala bem assim, ó. Olha só, bicho, que maravilhoso que isso é. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Ou seja, a gente vai ter dificuldade sim, meu amigo. Vai ter muita bronca, vai passar, vai ter cicatriz. Nós não vamos conseguir entrar no céu sem cicatriz. O Vitor, um dia desse, estava comentando sobre isso. Não tem como, cara. Não tem como. Olha só. Oi? Quando a gente chegar no céu, a gente, nada contra o estudo, a gente tem que estudar, a gente tem que batalhar, a gente tem que claro. idioma e tal. Não é nada disso. Mas quando a gente chegar no céu, a gente não vai ver um cara de 36 anos cheio de diploma e medalha na mão. A gente vai ver um cara lá com cicatrizes, meu amigo. Exatamente. Para mostrar pra gente. Não é diploma, não, cara.